De mais uma atuação desses dois aqui, muito abaixo do esperado. Estão de brincadeira com o Paquetá, né? E ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né, mano? Tem que melhorar pelo que ele custou. E a gente sabe do histórico dele, do negócio das apostas, que ele foi processado lá, foi absolvido depois. Eles não jogaram nada. Olha a denúncia do pilhado sobre o Paquetá. Ele não jogou nada e teve erros cruciais. O que o Felipe Luiz falou do Paquetá é inacreditável. Esperava, né, mas... E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Essa acusação aqui no Flamengo com o Paquetá, cara, olha que isso aqui é ridículo. Não é possível que só eu vou ter coragem de falar de mais uma atuação desses dois aqui muito abaixo do esperado. É claro que eles podem melhorar na temporada, mas não dá pra ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. E detalhe, eles não jogaram nada em nenhum jogo da temporada por enquanto, tirando o jogo contra o Sampaio Correia, que aí até minha mãe jogaria bem, até Dona Rosana Asmar jogaria bem contra o Sampaio Correia. O Paquetá, ele mal tocou na bola no jogo contra o Vitória. Quando tocou, mais uma vez ele errou um passe que originou a jogada do gol do adversário. Paquetá foi péssimo contra o Corinthians, que entrou no final e perdeu um gol dentro da pequena área. Paquetá foi muito mal contra o Internacional, onde deu o passe, errou o passe que originou o gol do Inter. E foi muito mal hoje. Ah, pilhado, mas ele pode melhorar. Claro que ele pode melhorar. Ele tem que melhorar pelo que ele custou. Só que tem que ser falado que o Paquetá, por enquanto, nos jogos que interessavam, que foram 3, ele não jogou nada e teve erros cruciais. E o Pedro, eu sei, vão dizer, a bola não chegou. Só que o Plata, na primeira bola que ele tocou na bola, ele deu uma finalização. O Pedro fica muito parado. O Pedro não ajuda. O Pedro não se movimenta. Aí, a gente fica vendo uma mídia bajuladora que só não vai criticar porque vai dizer, mas eles podem melhorar durante a temporada. Claro que podem, pô! Mas eles não estão jogando nada. E se o Felipe Luiz perceber que o erro pode ser dele em colocar o Paquetá pela direita e não como um volante, que troque logo, porque ele não tá rendendo nada. Então, não falo por resultado. Meu comentário não é por resultado. Agora, esses dois estão devendo muito e as pessoas têm medo de falar. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando nada por enquanto na temporada. Podem melhorar e se melhorarem, eu vou elogiar. Agora presta muita atenção do treinador do Flamengo falando sobre o Paquetá. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, ele... quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. É a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Como que você faz essa comparação? O Paquetá, ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque ou atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Então, vamos lá. Paquetá jogou contra o Sampaio Correia do Rio. Não é o Sampaio Correia Bolívia, não. O cara não faz um gol contra o Sampaio Correia, o time ganha de 7.
Estão de brincadeira com o Paquetá, né? Vocês acham que o Paquetá é bom? Bom é o meia esquerda, o português do Manchester City. Esse é craque de bola, Bernardo. Esse é monstro. Esse que é monstro. Quer comparar o Bernardo, John Arias com o Paquetá? O Bernardo, português, que joga no... Ah, vocês ficam pagando pau. Paquetá. E aí, Rosilei? Acho que não emociona ninguém, né? Acho que todo mundo fala, pô, é mais do que obrigação. É igual quando a gente pega lá, o Bayern de Munique venceu por 7-0 o Afstenburgo. Você fala, bela bosta. Tem que ganhar mesmo, todo mundo imagina isso. Então a goleada que todo mundo já imaginava. O que eu vejo, assim, é a dificuldade psicológica do Paquetá, velho. O Paquetá perdeu um gol na cara, mas assim, nossa, que se ele não pode fazer na Copa do Mundo, pelo amor de Deus, né? Ele bateu na bola, na bateu tabelinha, na trave. né? Essa é uma bela tabelinha, né? Bola bate na trave e sai. E eu acho também que o Felipe Luiz, eu falei isso na última live, né? Que ele tá procurando ainda um lugar Paquetá. Ele ainda não. O Paquetá vai jogar aberto na direita, vai jogar mais centralizado. O Paquetá vai fazer dupla com o Jorginho de 2 volantes, então você vai ter ou ele e o Jorginho, ou ele e o Pulgar, sei lá, jogar ele mais de volante, botar um cara mais à frente, mas ele joga um pouco mais atrás, marcando. Não sei, eu acho que tem muitas opções, mas ele precisa acalmar, meu. Ele tá muito pressionado. Eu lembro de uma entrevista do Declan Rice, quando ele foi contratado pelo Arsenal, e o Arsenal pagou 100 milhões de euros no Declan Rice, que ele falou que depois que assinou o contrato, depois que passou tudo, ele chegou em casa e falou, caraca, eu valho 100 milhões de euros. O que eu vou fazer da minha... Eu preciso... Como é que eu vou fazer para justificar para essa torcida e para esse clube que o dinheiro que eles investiram em mim tá justo? Será que eu... Imagina então o Paquetá, se é a maior contratação da história, não sei o quê, o cara chega aqui com uma pressão de, cara, eu preciso muito justificar essa grana que gastaram em mim. E a gente sabe do histórico dele, do negócio das apostas, que ele foi processado lá, foi absolvido depois. Absolvido, sim. Absolvido, inocentado. Pô, eu fico preocupado com a cabeça do cara, assim, não sei como é que ele pode sair dessa, sabe? Então, o Paquetá não é ponta, vamos falar, o Luciano não é 10 e o Paquetá não é ponta. E aí, nação, cara, vamos falar o português claro aqui? Vamos falar sem enrolação, sem mimimi. O Paquetá tá sendo super valorizado. Aí o torcedor do Flamengo vai ficar bravo comigo? Tenho certeza que vai, porque os caras gostam do Paquetá, tem aquela esperança que o Paquetá vai dar certo no Flamengo. Mas qual foi a última grande partida do Paquetá? Vocês se lembram? Eu me lembro. No West Ham, na seleção brasileira, eu nunca gostei do Paquetá na seleção. A começar daí, nunca gostei. Eu acho que o fato do Brasil ter uma carência de meias, principalmente meio campo, que articula, o cara que arma o jogo, o Brasil só forma ponta, né? A todo momento. É ponta, jogador habilidoso, ponta, cara que joga do lado do campo, nunca é um jogador de referência para jogar lá na frente, ou então um cara organizador, camisa 10 cerebral. Então primeiro que aparece a gente endeusa, e o Paquetá começou muito bem. Ele era bom no Flamengo, depois ele foi pro Milan. O cara, realmente, a gente vê muito potencial no futebol do Paquetá. Foi convocado para a seleção algumas vezes, depois na minha visão sumiu. O Paquetá hoje, você sendo sincero e honesto, qual foi a última grande partida que ele acabou com o jogo? Eu me lembro. Então, cara, assim, ele tá jogando no Flamengo, demonstrando seu desempenho nas primeiras partidas do que ele vinha fazendo antes. Não dá pra cobrar mais. O problema foi o Flamengo ter pagado 40 milhões. Aí tudo bem, você pode cobrar, mas porra, Paquetá é isso aí. É isso. Nada mais é que isso. Ele teve chance de jogar na seleção brasileira como um dos principais jogadores na época do Dorival e, cara, não conseguiu. Foi muito mal. Na Inglaterra, depois que aconteceu tudo isso com ele lá, da questão do cartão, das apostas, nunca mais vi ele fazer uma baita de uma partida. Eu acho que assim, estão colocando muita expectativa em um jogador que não rende há muito tempo. Mas e a tua visão? Eu quero saber. Através dos comentários embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.